Fala pessoal, beleza, beleza? Vem chegando para mais um episódio do Jogada do Vozão comigo, Samuel Conrado, trazendo detalhes, bastidores do Vozão e também sobre o técnico Léo Condé, que neste mês de julho, comecinho de julho, vai fazer um ano de Ceará Sporting Clube. E não apenas de Léo Condé, mas também dos seus auxiliares, principalmente Renatinho Negrão e Diego Camimura, que trabalham no Ceará Sporting Clube também desde a chegada do Léo Condé e já acompanham o comandante alvinegro há algum tempo aí nessa estrada do futebol. A gente vai trazer detalhes do elenco do Ceará, como é que tá a preparação depois dessa pausa para o Mundial de Clubes e já projetando o alvinegro, que enfrenta Sport e Fortaleza no mês de julho. Vem comigo, tá só começando o episódio e a gente já abre espaço aqui, tapete mais que especial para eles entrarem aqui no podcast, Renatinho Negrão. Ele que é mineiro de Poços de Caldas, Renato de Castro Negrão, é auxiliar técnico do Léo Condé desde 2013, quando começaram ali a trajetória juntos na Caldense de Minas Gerais. Ex-atleta de futebol, Renatinho também teve uma passagem, uma carreira de 10 anos dentro das quatro linhas, né? Atuou em equipes como São Paulo, Santa Cruz, São Caetano, Fluminense, Juventude e Ceará. 30 anos de carreira. Renatinho, seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Muito obrigado, um prazer, né? Obrigado pelo convite, Samuel. E a gente vai estar aqui durante esse tempo fazendo um bate-papo aí bacana sobre futebol. Massa demais. E além do Renatinho, Diego Camimura. Ele que é paulista da cidade de Bauru, em São Paulo. E o Diego tem mais de 25 anos de carreira, aliás, 23 anos de carreira na educação física e trabalhando com futebol aí com o técnico Léo Condé nos últimos anos. Tem passagens também pelo futebol da Arábia Saudita e o profissional também vai bater um papo com a gente. Seja muito bem-vindo, Diego. Muito obrigado, Samuel, pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês e tenho certeza que vai ser muito bacana esse nosso bate-papo aqui. Interessante isso, porque eu sempre fico muito interessado, para além do personagem Léo Condé e do time do Ceará, eu gosto de saber o bastidor ali. E aí a gente traz aqui os auxiliares, são os homens de confiança do treinador do Ceará, os caras que também estão ali na tomada de decisão dos resultados, título cearense, acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vocês também estão ali diariamente, né? Tanto que quando a gente trouxe aqui na redação, todo mundo conhecia vocês, lembra de vocês ali na beira do gramado, e às vezes fica muito ali escondido, né? É mais, às vezes, na reclamação com o quarto árbitro, levando um amarelinho ali na reclamação. Mas eu queria saber do início da carreira de vocês, né? Renatinho, você que é mineiro, como é que foi ali no início de infância ainda do Renatinho, ainda na cidade mineira? Bom, eu comecei a jogar futebol muito cedo, né? Com 11 anos, né? Hoje, 11 anos, hoje já é tarde, né? Sim. Mas naquela época era, né, a idade que eu comecei, né? E fui me destacando, né? Ali na minha cidade, nos arredores, nos campeonatos que tinham próximos, né? E com 14 para 15 anos eu recebi o convite, né, para ir para São Paulo. Na época, o São Paulo era o grande campeão mundial, né? Sim. O São Paulo vinha ali de 2 títulos mundiais, né? Então, aquilo ali, né, foi uma grande oportunidade e eu não pensei 2 vezes, né? E com o apoio dos meus pais, né? Foi uma história muito engraçada, que foi num domingo de manhã, chega 2 caras na porta da sua casa, era bem diferente do que acontece hoje, né? E eu lembro que na época eles falaram, é aqui que mora o Renatinho, né? Que é o destaque aqui da região. E ali eles falaram, a gente trabalha no São Paulo, é assim, uma coisa muito louca, que hoje a gente se imaginar nos dias de hoje seria impossível, né? E nós somos diretores do São Paulo Futebol Clube, 2 senhores, né? Né? E Eram ali, olheiros, no caso? Olheiros, na época, né? Se trabalhava muito, hoje com monitoramento, observações, na época são os olheiros, né? Sim. E ali pensaram ali meus pais meia hora, 1 hora, falaram, qual que é a sua vontade? Você tem vontade de... Né? Na época acompanhava muito São Paulo Futebol Clube, então falei, vamos embora. Aí eles falaram, só que quando chegar lá, você liga para avisar que chegou. E realmente, isso é verdade mesmo, né? E foi onde surgiu a oportunidade, e a partir dali, né, fiquei 6 anos no São Paulo Futebol Clube, né, onde me profissionalizei, né, fiz 2 anos como profissional do São Paulo, e aí comecei a rodar com empréstimos Santa Cruz, Fluminense, né, tive uma experiência também no futebol europeu, na Bélgica, né, no futebol ucraniano, no início de 2002, né, na época da Copa do Mundo. E joguei futebol até a passagem pelo Ceará foi em 2008, né? Foi uma passagem curta, né? Foi logo
quando o Evandro Leitão assumiu o Ceará, acho que um mês depois, né, eu me lembro que eu cheguei, foi na mesma semana que o Luiz Carlos, né, O Imperador? O Imperador, foi. Caramba! Eu lembro que a gente foi apresentado quase que Juntos, né? E foi uma experiência bacana que eu tive aqui, assim, de 2 meses e pouco, mas foi muito valiosa, né? E encerrei minha carreira em 2012, né, na Caldense. Ali já parei de jogar e fui convidado para participar da comissão técnica permanente do clube. Sim. Né? Foi quando chegou o Léo Condé em 2013, 13 para 14, para o primeiro campeonato mineiro dele na Caldense. Né? Então ali conheci o Léo e depois dali a gente começou. Ele me fez o convite e a gente começou a trabalhar junto. Essa é a 12ª temporada que nós estamos juntos. A gente vai adentrar um pouco mais nesse tema aí de jogador, que você foi titular, enquanto que um prodígio do futebol brasileiro era reserva, né? Moral do Renatinho, né? Mas a gente vai trazer esse detalhe aqui também essa história direitinho. no podcast. E o Diego também queria saber como é que foi esse início. Chegou a pensar em ser jogador de futebol? Tinha ali a carreira pensando também nas 4 linhas? Como é que foi o início ali, ainda infância do Diego? Na verdade, assim, acho que como todo preparador físico, né, e quem trabalha no futebol, a gente tentou jogar futebol, né? Eu fiz ali toda a categoria de base, mas eu brinco com os jogadores, né, sempre, né, que eu fiz o sub-15, o 17, o 20, mas era sempre reserva, né, cara? Eu falei, pô, Não tinha tem oportunidade. alguma coisa de errado com isso, né? Reserva no sub-15, reserva no 17, até jogava bem, mas era sempre reserva. Jogava de quê? Eu era meia, volante, então eu falava, rapaz, acho que o negócio vai ser estudar. E eu já tinha meus irmãos que eram preparadores físicos. Eles vêm de uma história como preparador físico no Noroeste de Bauru. Então, eu já tinha meio que esse lado, assim, da educação física, né? Que era o plano B, que, na verdade, ele sempre foi o plano A, né? Sim. Então, eu fiz toda a categoria de base ali, Noroeste, Marília, nos clubes da região ali perto. Mas aí foi chegando ali naquela fase ali, ou você se torna jogador ou você vai, né, seguir um outro caminho. Então, eu meio que antecipei ali, né? Já fui para a faculdade e como eu tinha o meu irmão, né, que estava na época, era preparador físico do Noroeste, então, assim, durante a faculdade eu já estava inserido ali na preparação física. Então, a partir de 2002, mais ou menos, eu já estava estagiando no Noroeste, aí já pulei para Lençoense, que era um time vizinho ali. Sim. Então, de lá pra cá, aí nunca mais parei com futebol. Então, já são aí 23 anos, 22 anos. 22, né? 22 anos, correto, né? Que aí vai entregando a nossa idade também, Isso, né? Vai ficar, né? Já me entregou já. Mas foi mais ou menos assim. Foi o início tentando futebol, mas já pensando, sempre pensando ali. Meu irmão já era preparador físico, ele estava sempre questionando algumas coisas, trocando ideia com ele, por que faz isso, por que não faz dessa forma. Um dava pitaco na carreira do outro. Exatamente. Ele, pô, você tá jogando ruim. Eu falei, pô, mas você também não tá tão bem aí. Então foi ali que já foi nascendo essa paixão ali pelo futebol como um todo, né? Não só de jogar futebol, mas de trabalhar com futebol, né? Então sempre trabalhou inserido no futebol, né? Até porque tem a família e tal. Isso. E como é que foi essa trajetória até conhecer o Léo Condé e hoje trabalhar no Ceará Sporting Clube? Na verdade, assim, eu andei muito ali no interior de São Paulo, Goiás também, né? Eu trabalhei no Atlético Goianiense, Juventude, Mirassol, Anapolina. Eu fui meio que um andarilho, assim, do futebol, né? Aí fiquei um período maior no Ituano, já na gestão do Juninho Paulista. Foi um período muito importante ali, foi um divisor de águas na minha profissão, porque eu encontrei ali profissionais que tinham trabalhado muito tempo no São Paulo, o Juninho Paulista, o Doriva, né, que hoje está com o Silvinho no exterior. Então, ali foram 3 anos muito... Foi naquela época que o Ituano foi campeão paulista? Foi um pouquinho antes. É o que o Doriva era o treinador, Doriva era o treinador, né? isso. Porque, na verdade, lá tinha uma comissão fixa, né? Que o Juninho mantinha, que era o Doriva, auxiliar técnico, e eu, preparador físico. Eu saí 1 ano antes do título. Eu acabei saindo. Então, assim, eu rodei bastante o interior de São Paulo, outros estados. Trabalhei no Gama, na época que o Gama era Série B. Inclusive, vim fazer jogo contra o Ceará aqui na Série B, de 2008, se não me engano. Interessante, ó. Então, assim... Aí eu rodei bastante. E chegou até a enfrentar talvez o Renatinho, na época que ele era jogador? Pode ser que sim, a gente não se recorda agora, mas como o Renatinho também passou no Audax ali, né? Foi. Então, 2010.
Pode ter sido, mas como ele também ficou mais pro lado de Minas, Minas é um estado que eu nunca Não trabalhei. chegou a trabalhar, Eu né? não trabalhei. Uhum. E aí, em 2019, o Léo e o Renatinho passaram no São Bento, Sim. que era um clube que eu já estava há 2 anos, para preparação para 2020, Uhum. final de 2019. E ali eu fiz a pré-temporada com o Léo e o Renato, só que eu acabei indo para o Juventude, na época. Uhum. Mas a partir dali, depois desse primeiro contato com o Léo, a gente sempre manteve contato, aí não dava certo de encaixar um trabalho na sequência dele, ou eu estava trabalhando, ou ele também tinha um profissional. E aí foi casar de vez esse trabalho em 2022, que foi no Sampaio Correia. Aí de lá pra cá a gente tá fazendo essa parceria junto aí. Interessante. E do Sampaio Corrêa já foi ali uma sequência positiva, né? Porque o time quase conseguiu subir para a Série A, né? E teve o título estadual também, né? O título Exatamente. maranhense de 22. E aí veio a sequência, o Vitória, Isso, com Vitória. título também baiano, um acesso para a Série A. Título brasileiro, né? 22. Exatamente, o título da Série B do Campeonato Brasileiro. E com o Isso. Ceará subindo. O acesso e o título Cearense, né? cearense, Rapaz, exatamente. vocês estão bem, né? O entrosamento do trio tá bem Tá demais, dando né, certo. cara? Que continue assim, né? Exatamente. E aí a gente começa a falar sobre esse Ceará, né? Essa parada da Copa do Mundo de Clubes, assim, não é muito comum no futebol brasileiro ter essa parada assim. Inclusive, em alguns anos tem tido, né, por conta de Copa do Mundo. Se bem que a última Copa do Mundo foi no final do ano, foi em dezembro, né? Mas a gente tá tendo essa parada de 13 dias de férias para os atletas e eles estão retornando agora aos treinamentos. É a mesma coisa de uma pré-temporada ou os atletas já estão meio que habituados, não é a mesma coisa daquele atleta mais frio do começo do ano? Tem uma diferença, né? Significativa, porque quando a gente faz 11 meses de competição, viagens, treinamento, pô, todo mundo chega muito desgastado ali em novembro, começo de dezembro, né? Fisicamente, mentalmente. E aí eles têm 30 dias de férias. Então, assim, 30 dias é um período largo que você acaba tendo uma queda física, um destreinamento e, ao mesmo tempo, a questão mental, ela se renova, né? Uhum. E agora não, agora a gente teve 5 meses, né? É um período, metade do que seria um ano completo. Sim. E a gente teve só 13 dias de pausa, né? Então, assim, é uma volta muito mais branda, muito mais tranquila, né? Uhum. Diferente do início de ano ali, que você vê que... E coincide com as festas de final de ano, né? Sim. Que aí todo mundo acaba dando Dá uma relaxada, né? E uma extrapolada também, Sim, né? sim. Na alimentação, nas festas, né? O que é normal, né? E agora a gente não teve esse período, né? De festas, né? Então, que nem, por exemplo, o atleta que ele tem criança que já está no período escolar, ele acaba que a rotina dele fica igual. Não tá todo mundo de férias como é em dezembro. Você chega em dezembro, tá todo mundo de férias, os familiares. Aí sempre tem algum motivo para se juntar, festar um pouco mais. Aquele churrasco. Com certeza, Oh. né? Todo mundo merece, né? Aproveitar, né? Então agora esse período já foi um pouquinho diferente, porque eu acho que não teve tanta liberdade assim, né? Então... Mas que também é importante, interessante Não, para o atleta, para ele... extremamente porque importante. o futebol, né? ele gera uma pressão muito grande, né? Então, esses 5 meses é um momento, né, que se passaram, agora é o momento de que eles tiveram de dar uma respirada, né? E voltar para mais 6 meses aí da temporada, né? Com todo o gás. Eu acho que em algum ponto pode ter sido benéfico Não, com para... certeza. Até eu pra queria todos. perguntar se a pausa ela foi positiva ou é negativa. Pô, a gente tava numa sequência. Eu acho que fisicamente, mentalmente é importante, porque agora você fez 5 meses ali, intenso total, viagens, jogos, concentração, porque isso também, cara, cansa o atleta, cansa a gente. Sim, O cara não para em casa, a gente tá em aeroporto, avião, sim. concentrado, hotel. Então, assim, o cara precisa dessa pausa. Então, eu acho, assim, que foi positivo, né? E falando dessa pausa, né? Os atletas voltaram e já tem aquela bateria de exames. Teve algum jogador assim, não precisa nem citar nomes, mas que teve ali uma diminuição dessa carga física. Como é que vocês estão avaliando este retorno às atividades lá em Porangabuçu? Então, a gente teve o primeiro dia ali que a gente fez as avaliações físicas, com a preparação física, com a fisioterapia.
E, assim, na verdade é o que eu te falei, foi pouco tempo, então assim, não Ainda deu não nem deu tempo pra... ver como é que tá o estado. Não, e também foi pouco tempo de pausa, não foi nada Então não assim. teve aquela E hoje diferença. mudou muito, Romulo. Hoje o atleta, ele não fica Ele é mais 100% profissional, parado. Até porque tem a cartilha que vocês passaram, né? O CESP, o Exatamente. Centro de Saúde e Performance. Você falou aí, você já me entregou aí que são 20 e tantos anos de carreira. Sim. Eu já peguei todo o período que você possa imaginar da evolução da preparação física. Antes a gente chegava na pré-temporada, o Renatinho pode falar até melhor que eu. Eu chegava num grupo de 25, 15 tava 6 quilos acima, Caramba. 8 quilos acima do peso. E hoje não... Fora os que estavam muito mais que isso. Sim, então, exato. assim, era... Hoje não. Hoje, Hoje o não cara... se vê mais isso. Hoje o Isso. atleta ele é muito profissional, né? Ele chega, assim, ele chega, tanto que nós, a maioria dos clubes, né, em volta de início de pré-temporada, tem no máximo ali 15 dias para se preparar para o primeiro jogo, né? Acho que seria impossível isso acontecer há um tempo atrás, né? Em relação a isso que o Diego está falando, né? A gente com muito tempo de futebol, né, de chegar com os jogadores chegavam acima do peso, não se cuidavam. Hoje não, hoje os atletas assim são muito conscientes que precisam, né, tá bem, né, e não pode perder tempo. Então, né, porque se perder tempo vai perder espaço, Sim. né? E hoje a competitividade é muito grande, né? Então, A demanda física aumentou muito, né? Então, assim, o atleta ele tem uma consciência, tem um discernimento melhor do quão é importante o corpo dele para a máquina, né, dele para poder ter performance em campo, né? Antigamente era muito complicado, era bastante complicado. Hoje, cara, os caras param São mais ali disciplinados, né? totalmente. muito mais. E assim, a gente ali no CESP ali, que também faz um trabalho muito bom ali, staff do Ceará, o fixo ali é de altíssimo nível. Então, assim... Tava até acompanhando aí essas entrevistas aí, o André Martins, ele citando os pontos positivos. E o Ceará, né, desde né, um ano vai se completar, né, da nossa chegada, o grupo do ano passado, né, e esse ano também, os jogadores gostam muito de trabalhar. São jogadores, assim, muito profissionais, né, que os caras têm prazer em estar ali. Né? Desde o ano passado, acho que a escolha dos atletas ela é muito importante na formação de um elenco, né? E isso, né, o pessoal ali, Haroldo, Lucas, né, João, né, junto com o pessoal de comissão técnica que fazem as escolhas, né, que hoje tem que errar o mínimo possível nas contratações. Né? Eles têm sido muito assertivos na escolha dos atletas, no perfil de atleta que joga no Ceará hoje. E no caso, vocês também participam dessa parte aí? Tem um jogador aqui que eu vi, vocês podem dar uma olhada aqui, o Renatinho e o Diego também dão pitacos em relação a contratações do Ceará? Na verdade, assim, todos os jogadores que passam, né, pela análise de mercado, chega até a gente, né? Então, assim, é claro que a nossa opinião ela é importante, tudo, mas não é definitiva. Isso é sempre feito em conjunto, né? Comissão técnica, direção, comissão técnica, mas a gente participa, claro. E no caso, teve algum atleta assim que o Renatinho indicou que vem se destacando aí no time do Ceará? Não precisa nem citar nome, mas só para dizer assim se teve. Não, na verdade, assim, passam muitos nomes, né? Sim. Mas, assim, para a escolha do jogador é bem complicado. Hoje em dia, para se contratar um jogador, é muito difícil, né? Então, assim, bom, da minha parte, eu participo tudo, mas não cravei nenhum que chegou aí, não. Legal essa parte, porque o Ceará fez 19 contratações neste ano de 2025 e é praticamente um time totalmente reformulado, né? Ano passado, vocês chegaram, já tinham um elenco montado, ainda pelo Wagner Mancini, a comissão técnica dele, com o departamento de futebol que hoje ainda está no Ceará, mas que vocês pegaram ali um trabalho continuado, né? Trocar a roda com a carroça andando, no caso. E aí, vocês neste ano têm totalmente uma reformulação e o Ceará tendo um desempenho até melhor, né? Do que vinha tendo no ano passado. Alguns jogadores sendo destaque. Vou pegar aqui o exemplo do Matheus Bahia, que no ano passado ele fez uma ótima Série B e neste ano está sendo primordial na Série A também com a camisa alvinegra. Ou seja, ele cresceu o patamar dele em relação à temporada passada, a temporada anterior. Como é que é tido essa conversa e esse ganho também dos jogadores no sentido do aspecto físico, até porque o Ceará também teve redução de lesões e aí tem um trabalho da educação física
na parte do profissional de educação física para poder ter um melhor condicionamento físico do Vozão e também da parte tática do Ceará, né, que conseguiu emendar ali essas 19 contratações e nos primeiros jogos a gente já viu que o Ceará estava tendo uma evolução ali, mesmo tendo várias peças que o torcedor ficava assim com a cara meio ressabiada. Pô, será que vai dar certo? Um jogador de Série B e tal. E o time está hoje aí brigando na parte de cima da tabela de classificação, né? É um trabalho conjunto muito bem feito, da parte física e também da parte tática aí do Léo Condé, da comissão técnica dele, né? Falando um pouquinho da parte física, né, que é a minha área, como eu te falei, né, hoje a gente tem o CESP, que é liderado pelo André, e é um trabalho muito minucioso, muito bem feito e em conjunto. Ali todas as decisões que a gente vai tomar, a gente tem reuniões periódicas ali, diárias na verdade, então é um trabalho muito, muito bem elaborado e muito bem casado com o treinador, Sim. que é o Léo. Na verdade, eu costumo falar que é global o treinamento, não dá pra gente separar o físico do técnico tático. Isso é um conjunto de fatores que eles não andam sem um ao outro. Sim. De forma isolada, eles não vão funcionar. Então, todo o trabalho que é feito ali no CESP, que é a preparação física, a fisioterapia, que quando eu falo CESP, engloba tudo, né? Departamento médico, nutricional, psicológico, físico, fisioterapia. Então, todo esse trabalho em conjunto, mas ele está relacionado também com o treinamento de campo do Léo. Então, são partes ali do nosso quebra-cabeça que a gente tem uma harmonia muito grande até chegar no trabalho do Léo. Então, acho que o resultado dos dados, né, dos números, né, que a gente tem hoje é o conjunto do trabalho que acontece hoje no Ceará. E nessa parte tática também, Renato? Então, em relação a isso, a gente sabia que seria um ano muito desafiador para o Ceará, né? Porque a competição ela é muito diferente, né? O nível de competição é muito diferente. Tanto que, quando eu falei do perfil de atleta, isso ajuda muito, porque você tem praticamente um grupo novo nas mãos e assim, futebol não é estalar o dedo e sair tudo perfeito. Leva um tempo para as coisas começarem a se encaixar, né? E o Léo, né? O Léo tem muita experiência, né? Em relação a isso, a gente já teve trabalhos que terminou de um ano para o outro, né? Mantendo praticamente 80% do grupo, e já teve também trabalhos que teve que trocar o grupo todo. Aconteceu isso no Novo Horizontino, né? E foi uma coisa que na temporada seguinte não foi garantia de sucesso, manter o grupo todo, né? A gente teve acesso no Botafogo de Ribeirão Preto, de um ano para o outro, que fez uma troca, né, como foi feita aqui, né, de quase 70% do elenco, que não deu certo também. Então, assim, não tem a receita certa, né? Mas o tempo vai passando e com a experiência que ele tem, né, ele vai moldando. E eu acho que o mais importante, né, que o Léo, né, eu acho que assim, ele tem uma expertise muito grande em relação a dar tempo ao jogador, né? Dar tempo ao jogador, porque você jogar numa equipe grande como é o Ceará, a gente sabe que vai ter pressão da torcida, pressão por resultados, né? Mas o treinador ele tem que ter convicção do que está acontecendo e do que ele está vendo nos treinamentos, no dia a dia, né? E até no histórico do jogador. Tudo bem que o histórico, né, o histórico recente ele conta, mas também não é garantia de que ele vá atuar da mesma forma nos anos seguintes, mas ele tem que ter um crédito, o jogador tem crédito, né, para você acreditar nele. Então isso o Léo faz eu acho que eu como ex-atleta vejo, ele faz isso com assertividade muito grande, e isso acaba que facilita ali no decorrer do trabalho, durante o período que o jogador precisa de adaptação, para as coisas começarem a se encaixar ali. E falando aí sobre essa parte de desempenho, você já está no mercado há um bom tempo, né? No mercado da bola, no caso no futebol, né? E aí eu queria saber se tem fatores primordiais para o desempenho de um jogador, que, por exemplo, ele foi destaque no ano passado em uma equipe, mas ele não consegue desempenhar agora em um outro time. Quais são os fatores que, na comissão técnica, vocês detectam que, pô, isso aqui atrapalhou ele, que poderiam afetar um jogador em específico, no caso, hoje jogando no time do Ceará, por exemplo? Isso depende muito, né?
eu como ex-atleta, eu vivi momentos bons em alguns lugares e em outros não, né? Depende muito, né? Claro, da forma que o jogador é acolhido também, isso aí faz muita diferença, né? A gente tem, hoje no Ceará, a gente comenta, é um lugar que a gente gosta muito de trabalhar, porque tem um ambiente leve, um ambiente onde você tem prazer de chegar, de ir para o treinamento, né? Isso ajuda muito o jogador, mas é claro que a questão, né? Vamos dizer, a figura do treinador, ela é muito importante para um jogador de futebol. Eu acho que isso, né? O treinador, ele é responsável, né? Vamos falar que ele por gerir o clube todo hoje, né? Então, eu como trabalho com o Léo há 12 anos, eu vejo que isso é uma coisa que tem acontecido na carreira dele, onde ele tem sucesso, porque assim, ele gosta de um ambiente leve de trabalho, né? Mas claro que a hora de apertar, ele vai lá e dá aquela apertada, né? Mas ele consegue deixar o jogador à vontade para ir bem para fazer o que ele gosta. E assim, além de tudo isso, tem a adaptação do atleta ao método de trabalho da comissão, do clube. Então, assim, são variáveis, né? O atleta pode não dar certo com a gente aqui, mas dá certo Que acontece em outro sempre. clube. E ao contrário também, isso é uma coisa que o futebol não tem uma receita de bolo, né? Que você vai lá, coloca um pouquinho de cada ingrediente e vai acontecer. Às vezes você faz um ótimo trabalho e não acontece. E às vezes nem consegue desenvolver tanto por N motivos, estrutural, cultural, e as coisas acontecem. Então, assim, é bem complexo. O futebol é complexo. O que eu acompanho também no futebol, muita gente fala que é momento, né? Tem aquela questão do momento. O futebol é momento. É o jogador que se adapta muito bem ao local, ao clube, aquela metodologia de trabalho. Não será que a gente teve algum atleta que não conseguiu adaptar-se a essa metodologia, que acabou tendo um destino não muito agradável, no sentido de não rendeu aquilo que se esperava no elenco do Alvinegro de Porangabuçu? É difícil detectar o porquê que o atleta não rendeu. Se foi pela metodologia de trabalho, tanto do treinamento de força, físico, ou do trabalho técnico-tático. Porque a gente tem que entender o atleta como um ser humano, primeiro do atleta, né? Tem que ser o ser humano. Então, às vezes o cara vem aqui, ele não tá naquele momento bom da vida. Às vezes o cara tá passando por uma separação ou uma perda familiar. Então, isso tudo envolve no rendimento dele. E às vezes todo mundo olha só nos 90 minutos, que é o que vale, né? Que é o que todo mundo acaba olhando muito mais, são os 90 minutos. A gente não. A gente olha o contexto geral, né? A vida desse cara, né? Então, isso tudo vai influenciando, porque se o cara não tá bem ali, por qualquer motivo que seja, o dia a dia de treinamento dele não é bacana. O rendimento. E aí a gente sabe que a base pra gente ter performance é o treinamento, é o dia a dia. Então, são vários fatores que podem levar ao sucesso ou ao insucesso, né? Isso é muito claro. E é difícil detectar também. Exatamente. Não é tão mais, simples, né? né? Os clubes hoje, né, com muitos estrangeiros chegando, não falo só dos estrangeiros, mas esse é um fator que com certeza sempre vai influencia, né? Essa mudança cultural, a mudança cultural, né? Alimentação. Bom, na minha época, eu não me via dividindo o vestiário com argentino, né? Vamos falar a verdade. Sim. Era raro ver um jogador estrangeiro, né, no futebol brasileiro. Hoje, você vê, hoje a gente tem uruguaio, argentino, boliviano. Paraguaio. E não são poucos, né? São muitos que vêm para cá. Então, vai ter sempre jogador que vai ter cultural, né? dificuldade, né, de se adaptar ao futebol, Isso né? mudou E ao muito, local né? também, né? Isso mudou muito, né? Que nem ali o Mug, né? É um cara que eu tenho... A gente tá sempre junto, né? Ali, né? Por conta do treinamento e porque a gente tem muita conversa ali, né? Então, assim, hoje, quando vai jogar um time brasileiro com o argentino, a gente já fica na resenha ali, na resenha com ele. Isso foi bom, que quebrou, né? Quebrou esse gelo, esse paradigma, né? Aquele paradigma de brasileiro com argentino, né? Hoje você vê, a gente
Pô, a gente tem Hoje tá amizade com complicado pra vários... vocês, né? Oi? Não, Hoje tá exatamente. complicado Aí pra quando vocês. tem, não, aí hoje, quando né? tem esses duelos assim, Realmente. aí o brasileiro perde, eu já passo longe Hoje a do muito, que eu gente sei que ele já vai vir vai me zoar, encher o né? saco. Hoje a gente tá um passinho atrás, né? Mas a gente vai voltar. A gente brinca com eles. Fala, ó, calma que vai chegar. O Mugni fala até disso nas coletivas, né? E o Mugni parece ser um cara muito massa, assim. Fantástico. Já é brasileiro, o Mugni é argentino Mugni, brasileiro, eu massa. brinco com ele. O Mugni, o primeiro a chegar no clube, um cara muito trabalhador, é um exemplo de profissional pra gente, né? A gente traz muitas coisas boas, né? Que vêm do futebol deles pra cá também. Uhum. O legal disso, porque o Mugni, assim, a gente vai fazer lá as gravações, né? E ele tá sempre ali sentado, concentrado. Toma o solzinho dele Exatamente. lá. Ele É chimarrão não, né? Não é chimarrão. É o que aquilo ali? É o mate. É É o o mate mate, dele. é. E ele passa uma áurea de liderança, assim, Sim. não sei na visão de vocês, né? Com Queria saber de certeza. Não, vocês. é líder, com Como é que certeza. é o Mugni, assim, no bastidor, né? Nessa conversa, nessa resenha também, com os outros atletas e com vocês da comissão. Não, o Mugni é um líder ali que a gente tem, né, cara? E assim, ele é um exemplo muito de treinamento, de dia a dia, né? O Mugni, assim, eu por ter bastante contato com ele, aí vira e mexe eu tenho que ir lá, porque o Mugni treina demais, sabe? Uhum. E às vezes eu tenho que Passa ir do lá ponto, e ele passa do ponto. Caramba, fala, gringo, vamos dar uma acalmada aí no coração, gringo. Não, Dieguinho, mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Eu falo, não, aí a gente negocia lá, às vezes um pouquinho pra ele, um pouquinho pra mim, mas a gente vai controlando ele, é um cara muito maneiro. E como você disse, ô Samuel, quando eu entro, eu sou o primeiro a entrar, eu e o Diego, nós somos os primeiros a entrar no campo para montar o trabalho, tudo. Sim. E sempre tá ele ali, né? E é um cara que todo pós-jogo ele vem perguntar, ó, o que eu preciso melhorar, o desempenho dele. sempre. Aí eu pergunto, você viu o jogo? Aí ele fala, vi, eu acho isso. Aí a gente vai conversando e tudo, mas é um cara que participa muito, né? Ele gosta de participar, ele gosta de saber, né? O que ele precisa melhorar. Acho que isso aí não são todos que fazem isso, mas ele, pra gente, é um exemplo assim de atleta muito profissional. Legal. E assim, a gente tá citando o Mugni, mas a Mas- gente hoje tem um grupo que ele é muito homogêneo nessas Sim, É questões. um grupo que gosta muito de trabalhar. De treino, assim, eu sempre falo com eles, né? Que, na verdade, tudo que acontece ali dentro é fruto do trabalho deles. Uhum. Nós aqui somos apenas um suporte para eles terem a melhor performance, mas não é a gente o mais importante, né? O importante são eles, né? Executarem durante a semana e eles fazem isso com muita maestria, né? Uhum. Não só o Mugni, como todos eles, e assim, não só nessa resenha também, é um grupo todo. Se fosse citar aqui, a gente ia A falar gente acaba do grupo citando todo, o né? Mugni, a gente acaba citando o Mugni, até para não estender muito, é porque ele é um jogador que está aqui desde o início, né? Ele Isso. acompanhou a gente esse período de um Uhum. ano. Então, ele, Lourenço, Ramon, o Ailon, são poucos os atletas, né? Richarlison, né? Se me esqueço aqui tem o Richard e o Luiz que ficaram um tempo fora, Uhum. né? Mas é que é o atleta que mais permaneceu com a gente aí dentro de campo. E como é que tá o Richardson? O Richardson voltando agora, né? Já tá na parte física ou já tá totalmente integrado ao grupo? O Richardson, nesse momento, ele reintegrou totalmente ao grupo. Tá bem, tá confortável e com certeza vai voltar muito forte. Essa é uma grande contratação que nós vamos ter, É um retorno importante pra vocês, né? com certeza. Até porque ele é um cara que conhece muito bem e a gente sempre fala do Richardson no sentido de clássico rei, é um cara que cresce nesses jogos grandes, né? Quando ele enfrenta o Fortaleza, o pessoal brinca aqui na imprensa que ele parece que ele veste uma armadura, cara, e ele consegue ter uma raça que é fundamental em jogos decisivos. Né? Na verdade, o Richarlison é um cara que entende muito do jogo, né? Ele dentro do campo, ele tem uma liderança muito grande que ajuda, né, os companheiros a se achar dentro do jogo, né? Então, acho que não só clássico, né, mas assim, os jogos que o Richarlison participou com a gente, ele foi muito importante. Quando eu falo de uma contratação que nós vamos ter, é porque é um jogador que, assim, que nós não tivemos, né, nesse início de temporada, que com certeza vai ser muito importante aí pro restante do Campeonato Brasileiro. E a gente tá a falando Copa do aqui Nordeste. de dois atletas líderes, né? São dois caras que têm esse aspecto de liderança, né? E o Richardson também,
Até ele voltou antes do prazo, porque pra mim eu acho que ele voltava depois, mas ele já tá treinando com o time. Não, foi tudo dentro Do prazo dentro estabelecido, do prazo né? estabelecido, né? Por ter feito uma cirurgia e tal, a gente já imagina que, pô, você fez cirurgia. É que na verdade, assim, aí vai o demorar. recesso, o Richardson acabou não tendo recesso, né? Ele trabalhou ali na ele base. trabalhou, né? Então, Fortalecimento. Né? mas tá no protocolo de retorno dele mesmo aos treinamentos, né? E, consequentemente, aos jogos na sequência. O próprio retorno do Richard também, muito importante pra gente, pro vestiário, né? É um cara que agrega muito. Então, assim, a volta desses jogadores é num momento muito importante da temporada pra gente. E aí a gente tem agora no Ceará somente o Luiz Otávio que segue Somente o tratando Luiz. ainda, né? O André Martins trouxe até os detalhes que ele ainda precisa de mais 4 meses Isso. de atividades ali internas no CESP do Ceará, mas é apenas um jogador no departamento médico do Apenas Ceará, um, né? Só o Luiz. Isso é um Só ponto o Luiz. positivo, né? No sentido de, pô, em alguns momentos tinham 4, 5 jogadores e agora jogadores tá praticamente importantes, zerado, né? E jogadores muito importantes, Uhum. né? O E isso é próprio- fundamental para vocês também. Exatamente. E aí, falando sobre essa parte mais de jogadores mesmo do elenco do Ceará, e pegando essa linha mais de resenha, né? Tem algum jogador assim que enche um saco de vocês, assim, além do Mugni, de querer treinar direto, mas algum jogador que a gente fala que frescar, né? Que fica frescando com vocês nesses bastidores aí, que enche o saco do Renatinho, do Diego Camimura. O Matheus Bahia É mesmo? é outro que... O Bahia gosta da resenha também, então a gente tá sempre brincando ali, né? Um cara maneiro também demais. É um cara de praia, né? Ele curte uma Sim. praiazinha, gosta de um beach tênis e tal. Inclusive, fiquei sabendo que existe um racha de vocês lá da comissão técnica, informação aqui de bastidor, consegui com uma fonte, que existe um racha que é bem animado o negócio, né? É. Vocês jogam no mesmo Inclusive time. teve ontem, aí eu tô todo Ah, é? cansado aqui, ó. Exigiu, Que né? eu tenho que correr pros craques, né? Sim. Aí tem os que não são tão bons, tem que correr, né? Quem E são eu os craques, no corro, o caso? craque tá aqui, Não, né? Aí eu tem corro, o nosso né? time, que Aí é eu tô com as costas todas doendo aqui, o joelho, né? Fazer o quê, né? o nosso time aqui, que é eu e o Camimura, né? E os demais. Sim. E o outro lado tem o Ricardinho, o Léo e o Anderson Batatais, né? Que é do Caramba, Então já fica, né? rapaz. Você já É um vê que já equilíbrio, tem. né? Mas mais não ou tem, menos, mas não né? tem tido muito equilíbrio ultimamente, não. E quem é que tá levando a melhor? Aí, Tem que o ser time- do tem que ser treinador, o time né? do maestro, Não, né? não Do acredito maestro não, e do cara. treinador. Tem que ser do treinador do maestro, pô, senão. Mas como é que é esse É, racha aí, eles né, já estão interno? com invencibilidade aí de uns 6 jogos, mas nós vamos... Caramba, mas tá difícil Então, pra se a vocês, gente hein? ficar ganhando, aí o treinador vai Perde a acabar com o graça, racha e aí não. Então deixa eles ganharem um joguinho aqui, outro ali. E lá quando é jogo Mas- de quê? É que, Atacante. É atacante? Atacante. Rapaz, É ele que é um assim, Pedro Raul lá do Atacante, racha. né? atacante. a gente também, né, é uma desvantagem muito grande. A gente pegou o maestro, parou de jogar faz pouco tempo. agora Então, é um há ex-atleta 2 anos jogando tava com um monte jogando de bola, né? veterano. Brincadeira, né? Pega a bola, dá aquelas fatiadas. Exatamente. Pelo amor de Deus. Mas eu fiquei interessado por isso, cara, porque a fonte que me passou, né? Sigilo total, não vou dizer quem foi que me passou essa informação. Mas disse que era bem animado, assim, Não, né? é Quem bacana. participa mais desse racha aí de vocês? Não, participa como são O todos. Lucas É, Drubis, o que é Haroldo staff Martins, todo. não. Não, o Lucas não. Mas o staff todo participa ali. Eu fico curioso pra ver o É Drubis muito com o bacana. Haroldo batendo a bolinha, cara. Será que... Mas é muito bacana essa interação ali, pós-treino, né? Então, Sim. assim, no começo, quando a gente chegou, não era tantos que participavam. Adeptos. Agora tá dando 7 contra 7, teve um dia até 8 contra 8, com 2 goleiros. Então, assim, envolve o... Quem são os goleiros, no staff. caso? É o Ranier e o... Ranier, O Ranier né? que era o goleiro, né? supervisor. O Ranier Exatamente. Era goleiro. E o Pérez, que é o nosso fisioterapeuta, né? Sim, sim. Que é um baita goleiro também. Perão sempre salva, ele é do nosso time. Senão salva. seria pior. É complicada a situação. Na assessoria de comunicação também tem alguns craques, né? Matheus Pereira, Israel Então, Simon, eles né? ainda não fizeram a estreia, eles estão se preparando, estão Não, na é que pré-temporada. esse pessoal, eles trabalham muito. Então aí não dá tempo deles jogar futebol. Pô, legal isso, cara, porque essa parte do bastidor também é interessante, é importante, né, para ter esse ambiente saudável que vocês estão falando, né? Com E o certeza. Ceará tem oferecido isso muito, né? Renatinho, até na época de jogador, tu consegue notar, assim, a diferença de um Ceará daquele ano para este ano, até mesmo dos funcionários que hoje trabalham no clube? De funcionários não, né? O seu Júlio, Anacleto, né? Que são da minha época ainda, né? O Chesco. Mas em relação a clube, muito diferente, né? É outra estrutura. Totalmente. O Ceará é outro, né? O Ceará hoje é um clube, né? Que oferece toda a estrutura
né, para um atleta profissional. Na minha época era muito escasso, né? Foi também a mudança, né, o pós, né, Evandro, né, vamos dizer assim, né, que quando eu cheguei foi no começo do Evandro, né, mas depois da minha chegada, com o passar dos anos, eu fiquei pouco tempo, mas com o passar dos anos, até chegar nos dias de hoje, você vê o Ceará um clube completamente estruturado, né, muito diferente do que era daquela época. Em relação à organização também, né? Naquela época eu cheguei com 55 jogadores. Caramba! Né? Foi uma época, isso também né, para que vocês se contratava muito, né? O treinador era o Lula Pereira na época, né? Então, hoje trabalha ali com 29, 30 jogadores, né? Então, um elenco assim, mais enxuto, né? bem mais enxuto, muito mais E fácil. é melhor para vocês? Ah, com certeza. Né? Acho que a gente conversa sempre, né? Eu e o Léo, né? Um período né, de 12 anos que a gente está junto, o ideal ali são 25 jogadores de linha, né? Mas, né, o futebol brasileiro é difícil você conseguir isso, né? Porque é o que nós falamos, você tem que ter ali 25 jogadores de linha e buscar na base aquilo que você vai precisando no dia a dia, de repente numa emergência, tudo, né? Mas o ideal, na nossa visão, é trabalhar com 25 mais 4 goleiros, 29 jogadores. E desses atletas da base aí que vocês estão avaliando, né? Tem algum jogador que se destaca, além do Guilherme, que hoje também vem sendo utilizado no elenco titular, profissional, no caso? Ali que tem trabalhado mais com a gente, né? Que se destacou no início do ano de Copa São Paulo, foi o Zé Neto, o Gabriel, que... Né, o Batatais como zagueiro... Gabriel Zagueiro. Gabriel Zagueiro, né? O Gabriel Zagueiro, o Batatais foi zagueiro, falei, esse menino vai dar caldo, Tem o Batatais também, acho. né, que trabalha junto com vocês sim, ali. Sim, o Batatais, né? Ele trabalha na comissão permanente, é um cara que... Eu tive a felicidade de jogar com o Batatais, né? Ele foi o capitão do time no Paulista de Jundiaí, campeão da Copa do Brasil de 2005, né? Eu participei daquela equipe com o Wagner Mancini de treinador. A gente já tem uma amizade há muitos anos, né? E a gente teve a felicidade de se reencontrar aqui. Né? É um cara que nos ajuda muito, foi muito importante e é muito importante no nosso trabalho também, sem dúvida. É um cara que agrega muito, um cara muito experiente, que também tem uma liderança muito grande ali dentro do clube. Né? E então, isso nos ajudou muito na nossa chegada aqui também. Legal isso, né? E falando ainda sobre essa questão de base, você foi destaque no São Paulo, né? Na década de 2000 ali. Foi, Você era titular e o Kaká, né? Um tal de Kaká era reserva seu. Como é que foi essa história aí? Bom, isso aí tem uma história muito interessante, né? Que, na verdade... eu fui fazer teste de São Paulo, mas eu preferi seguir a carreira de preparador físico. Você decidiu, né? Eu falei, não, deixa o Renatinho jogar lá, eu vou pra preparação física. Dois pequenininhos. Não, dois não podia. Não tinha espaço para dois pequenininhos. Então, eu cheguei no São Paulo, né? Eu fiquei 7 anos no São Paulo, 5 no futebol amador, né? Nas categorias de base. E o período todo que eu joguei no São Paulo, eu joguei com o Kaká. Né? Os 7 anos meus de São Paulo, eu tive o Kaká como companheiro. Ele é um ano mais novo que eu, ele é 82, eu sou 81, né? Então, todas as categorias a gente participou junto, né? Ele tem uma história muito interessante que foi em 98. Né? Eu como segundo ano de juvenil e ele primeiro, né? De sub-17 na época. E a gente fazendo um jogo treino, né? Aí o time titular saiu, né? O time titular saiu e sentou ali para ver o time reserva jogar, né? E acompanhando o treino ali, o nosso treinador, que era o Pita, estava próximo da gente, ele pegou, o Kaká fez uma jogada e ele falou assim, esse menino vai ser o próximo Raí do São Paulo. A gente não esquece disso. Aí a gente do lado ali falou, o Alisson que é o titular, aí será? Climão, e realmente, né, você vê um cara que tinha muita visão de futebol, o Pita, que foi camisa 10 do São Paulo, do Santos, um grande jogador, né? Mas um cara que tinha uma visão muito grande de futebol. Tanto que o Kaká, ele despontou logo em seguida, 3 anos depois, e foi o melhor jogador do mundo, tudo que todo mundo já sabe. Mas, na verdade, essa história que ele era reserva meu, é tudo mentira. Isso aí não acredito. Não. Ele era reserva da equipe, da equipe, mas ele não era da minha posição. Então, né, mas o Kaká, a gente
né? Como eu falei, eu tive a felicidade de jogar com ele por muitos anos. Pessoa fantástica, exemplo de profissional e de pessoa também, né? E mereceu todo o sucesso que teve na carreira, porque era um cara muito determinado, sabia o que queria. Ele tem contato com o Kaká? A gente tem um grupo, né, de ex-jogadores do São Paulo, né, onde tem contato de todo mundo daquela época que a gente jogou junto. Legal demais. E aí, do outro lado, do seu lado, tem um Kamimura que tem experiência no futebol árabe. Como é que foi essa história por lá? Foi legal? Foi um período muito bacana, né? Experiência diferente, assim. O futebol árabe, ele evoluiu de 5 anos pra cá, assim, né? Na questão de investimento, né? Que hoje a liga é muito forte. Sim. Na época foi a temporada 13 e 14. Então, assim, não era tão... O Ricardinho jogou na temporada seguinte. Ele fez, acho que 14 e 15, se não me engano. 15, 16? Ah, então eu lembro que foi próximo né? O período ali. Então, assim, era um momento que estava em evolução ali ainda o futebol árabe, né? Mas, pra mim, a maior... foi a experiência cultural, né? O choque, né, cultural. É um choque cultural, na verdade. Você trabalhava com quem lá? Com algum treinador brasileiro também? Eu fui com o Paulinho McLaren, ex-atacante do Santos, do Cruzeiro, né? Eu tinha trabalhado com ele no interior de São Paulo, aí pintou essa oportunidade, ele foi e me convidou. Só que o Paulinho passou 2 meses só e veio embora. E eu acabei ficando, foi um treinador egípcio na época. Caramba. Eu acabei ficando com ele a temporada toda. E a troca? Você falava inglês? Tudo em inglês, né? A gente se comunicava em inglês. E os atletas também, a maioria falava inglês, tinha um tradutor também. Sim. Então, foi uma experiência muito bacana, principalmente na questão cultural, assim, sabe? Muito legal. E tu fala alguma palavra em árabe, assim? Não. Aí desenrola nada, assim. Só um pouquinho ali no dia a dia. Ele fala bem japonês. Japonês? Nada também não. Só arranho um pouco de tudo. Mas ali no dia a dia que você vai passando, né? O tempo lá, com os atletas ali, alguma coisa você aprende, né? Mas um idioma muito difícil, né? Então, ia no inglês básico ali, a gente se resolvia ali e conseguia trabalhar. Mas foi um período muito legal. Legal demais. E agora, voltando a falar do Ceará, né? Para essa retomada aí do Brasileirão, né? Já indo para a reta final aqui do podcast. Vocês esperam aí que o Ceará vai fazer mais contratações? Vai chegar gente nova aí no elenco? O que é que o torcedor do Ceará pode esperar do time nesta reta decisiva aí de Brasileirão e também de Copa do Nordeste? O setor de análise de mercado, né? Eles não param, né? Eles estão o tempo todo, né? Buscando as melhores oportunidades, né? É claro que tem muito jogador sendo monitorado, né? E com certeza vai chegar alguma contratação, né? Mas o Ceará, né, hoje, né, muito bem administrado e conduzido, né, pelo Haroldo, pelo presidente, o Haroldo, né, o Lucas, o João, né, não adianta trazer jogador por trazer, né? Vai trazer o jogador, né, que realmente vai agregar aqui, que vai ajudar a gente a terminar essa competição aí e fazer um restante bom campeonato. O Sanches, quando ele veio aqui, ele falou disso também, né? O João Paulo Silva também, o próprio presidente do clube, também falou nessa mesma pegada, jogadores que façam a diferença, não apenas para compor elenco, mas que façam ali a diferença no time titular do Ceará, no caso, né? E a gente trouxe aqui boas entrevistas, né? Até para quem está acompanhando aqui o episódio, João Paulo Sanches, Ricardinho, o Joaquim Garcia, o Lucas Drubix também veio aqui recentemente, eu estava de férias, mas quem deu a entrevista foi o Daniel Farias. Então, a gente vai deixar aqui no episódio esses bate-papos bem legais que a gente trouxe aqui também no episódio. O importante é aproveitar as oportunidades, né? Como esse ano, por exemplo, a gente tem exemplos, né? Vamos colocar como exemplo aí. Tivemos a oportunidade de trazer o Marlon. Isso. Né, que é um zagueiro que joga muito tempo Série A. Né? O Dieguinho foi um achado ali no Goiás, que deram uma bobeira, a gente conseguiu. Né? E as oportunidades, né, do Sobral, por exemplo, do Pedro Raul, do Pedro Henrique, né, que foram jogadores assim, né, que há pouco tempo atuaram em nível muito bom, né? E que, de repente, né, teve essa oportunidade e foram muito assertivos todas essas contratações. Né? Então, acho que contratou
menos, mas com assertividade grande. Eu acho que isso é importante. O detalhe disso que o Ceará fez ótimas contratações de jogadores que, volto a dizer, a torcida ficava meio assim, pô, um jogador que jogando na Série B, é destaque da Série B, será que vai dar certo aqui? A gente tá vendo esses atletas desempenhando muito bem, né? William Machado, Fabiano Souza, que era um lateral que vinha lá do Moreirense, né? O torcedor ficava assim ressabiado, o futebol português não tem força, e hoje ele é titular na equipe do Ceará com a parte física exímia, né? Ele chegou aqui já jogando, né? Ele teve uma queda por conta que não teve pausa, né, praticamente, que ele veio jogando lá no futebol português, veio pro Ceará, já foi colocado ali pro jogo, mas tem também esse aspecto desses atletas, né? Dieguinho, William Machado, Fabiano Souza, jogadores que chegaram e encaixaram muito bem no esquema tático do Léo Condé de vocês, no caso, né? Sim, não, eu citei alguns exemplos, né, mas a gente pode, né, o Fabiano, né, foi um jogador que veio de última hora ali, foi tudo muito rápido, aconteceu tudo muito rápido, né. Até porque teve a lesão do Rafa a lesão do Rafael, jogo, né. Até pra vocês, assim, tipo assim, o Rafael Ramos, uma lesão, vocês fez pré-temporada, tudo bonitinho, jogadores trabalhando e tal. Primeiro minuto de jogo, o cara se lesiona. E um jogador importantíssimo, né. Exatamente. Um jogador, né, que defensivamente é um jogador que erra pouco, né, um jogador que o Léo gosta muito, né, e de repente no primeiro jogo acontece um imprevisto daquele, né, e o Fabiano, assim, foi um jogador que a contratação dele desenvolveu muito rápido, né, o João Paulo Sanches, que conhecia o atleta, né, e passou por todo mundo ali, né, e trouxe e deu muito certo, né, e como você falou, né, os jogadores, muitos jogadores que vieram, né, por exemplo, o Éder, o Nicolas, jogadores que estavam na Série B, mas que participaram de clubes de Série A, né? O Nicolas Grêmio e tal. E agora o William Machado, né? É um jogador que, assim, a gente acompanhava há algum tempo, né? Enfrentaram. Eu costumo dizer que tem jogadores que eles ainda não tiveram a oportunidade de jogar a Série A, né? Mas que desempenham para isso, né? E o William é um jogador que desempenhava bem há alguns anos já, que já era monitorado não só pela gente, mas dentro do futebol, muita gente queria o William Machado, né? E a gente, né, conseguiu trazer ele para cá, foi uma escolha, né, dele, que partiu dele também, né? De quando acontece a contratação, o jogador é importante, né, para determinar o futuro dele, e ele escolheu vir para cá. Isso foi muito bom pra gente. O Drubsky, na entrevista dele, ele até fala da vinda do William Machado, né? Que era uma coisa amarrada ainda na Série B, que será conversando com ele ali, ainda sem saber se o time ia subir, se ia continuar na segundona. Já estava ali bem amarrado ali a conversa com um zagueiro que hoje é um dos destaques da equipe do Ceará. Né? E o que chamou muita atenção foi o jogo do Operário aqui com a gente, né? Que foi um jogo que o melhor zagueiro que marcou o Saulo foi o William Machado. Foi o jogador que menos deu a possibilidade do Saulo de fazer, né, de desenvolver o jogo dele, né? Porque o Saulo é um cara muito forte, né? Um cara que assim, ele é difícil um zagueiro marcá-lo, né? Sim. E o William foi um jogador que na Série B foi o que melhor marcou o Saulo. Então, aquele jogo chamou muita atenção também. Interessante, bacana demais. Felizmente o podcast tem 50 minutos, a gente estourou aqui o nosso tempo, mas se pudesse passaria mais tempo aqui conversando com vocês para saber bastidor assim, da Arábia Saudita, como é que foi essa parte da transição de jogador para a comissão técnica, né? E aí eu agradeço aqui, de fato, vocês terem vindo até aqui ao Sistema Verdes Mares. As portas sempre estarão abertas para vocês. Agradecer aqui, Renatinho, inicialmente, por ter vindo, primeiro convite aceitando aqui. A gente agradece e deseja muito sucesso aí no Ceará e no seu futuro. Valeu, Samuel. O prazer foi meu, né, de vir, de conhecer toda a estrutura aqui do Complexo Verdes Mares, né, muito, muito grande, muito bonito. Estou de parabéns e um próximo convite a gente retorna. Valeu, Renatinho. O Diego também, as portas estão sempre abertas aqui, fique à vontade, muito obrigado e sucesso aí na trajetória. Obrigado, Rômulo, foi um prazer muito grande, muito bacana. Rômulo é verdade. Você tá pensando no treino do Rômulo. Verdade, tô pensando no meu de campo também ali. Agradecer pelo convite e foi muito bacana esse bate-papo nosso aí. Legal demais. Camimura, Renatinho, a gente agradece aqui também a assessoria de comunicação do Ceará, na pessoa do Matheus Pereira, que hoje esteve aqui presente. Um ótimo podcast para você acompanhar aí, compartilhar com os amigos. 1 ano de Léo Condé e de sua comissão técnica aqui no Vozão. Tá gostando, torcedor? Comenta aqui no YouTube, deixa o seu like e compartilha com os amigos. Toda quinta-feira, às 8h30 da noite, tem episódio novo na tela da TV Diário, aqui no canal 22, na capital cearense, e também aqui episódio no YouTube do Jogada.
nos domingos. Todo domingo tem um episódio de manhã na Rádio Verdinha. A gente agradece a audiência, um forte abraço e até a próxima, pessoal.